Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao YouTube, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Birajara Casado, você está na maior sala de aula que prepara para os concursos da advocacia pública. Por aqui, no momento em que eu publico esse vídeo, somos mais de 48 mil pessoas. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você está por aqui e ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever, é gratuito, e ative o sino, se for o caso, justamente porque todas as vezes que eu publico um vídeo novo, o YouTube vai te notificar e pelo título do vídeo você decide se vai assistir à atualização ou não, se ela está dentro do cronograma de estudos para os concursos que você presta, especialmente para os concursos de procurador. Hoje nós vamos analisar uma importante decisão do Supremo no informativo 1036 de 2021. Estou falando da ADI 4636, os temas principais, as disciplinas principais, constitucional e processo civil. Basicamente, o Supremo decidiu nessa ADI se as pessoas jurídicas podem ser consideradas pessoas hipossuficientes para assistência judiciária gratuita e integral, nos termos do que promete a Constituição Federal. Esse tema é importantíssimo, pode estar na tua prova como procurador, seja numa questão subjetiva, seja enfrentando esse tema numa eventual ação judicial, ou seja, numa peça judicial que você precise enfrentar na segunda fase dos concursos de procuradoria. Para que a gente entenda a solução que deu o Supremo à situação sobre se a pessoa jurídica pode ser considerada hipossuficiente para que tenha assistência judiciária gratuita, a gente vai ter que estudar a ADI 4636, julgada pelo Supremo no final de 2021. Como de praxe aqui no canal, vamos entender o caso. Primeiro, o regramento legal. O regramento legal que envolve a ADI passa por um inciso do artigo 5º da Constituição Federal, passa pelo artigo 134 da Constituição Federal e passa pelo estudo de um dispositivo da Lei Complementar 80/94, que é a Lei Orgânica da Defensoria Pública. Vamos, portanto, a esses dispositivos. A Constituição Federal diz o seguinte, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Anota essa expressão, insuficiência de recursos. O artigo 134, quando fala da Defensoria Pública, diz que ela vai promover a defesa dos direitos humanos, a defesa em todos os graus, judicial e extrajudicialmente, dos direitos coletivos e individuais de forma integral e gratuita aos necessitados, na forma justamente do artigo 5º da Constituição Federal. Então guarda essas duas expressões. O Estado promove assistência jurídica integral e gratuita a quem comprove insuficiência de recursos. Essa assistência jurídica integral e gratuita é promovida por meio da Defensoria aos necessitados. Muito bem, guarda essas duas expressões. A Lei Complementar 80 de 94, que é a Lei Orgânica da Defensoria Pública, no artigo 4º, quando fala das funções institucionais da Defensoria Pública, no inciso 5 ela diz o seguinte, é função institucional da Defensoria Pública exercer, mediante o recebimento dos autos com vista, a ampla defesa e o contraditório em favor de pessoas naturais e jurídicas. Obviamente, pessoas naturais e jurídicas hipossuficientes, nos termos do que acabamos de ver na Constituição Federal. Muito bem, a Lei Complementar 80/94, na sua redação original, a redação original do inciso 5 do artigo 4º, não trazia essa expressão, era outro dispositivo. Essa expressão foi trazida justamente pela Lei Complementar 132 de 2009, que alterou o inciso 5 da Lei Complementar 80/94, inciso 5 do artigo 4º. Aí veio a OAB e ajuizou no Supremo Tribunal Federal a ADI 4636. E qual o objetivo dessa ADI? Declarar a inconstitucionalidade da palavra e jurídicas do novo inciso 5, artigo 4º da Lei Complementar 80/94, que teve redação dada pela Lei Complementar 132 de 2009. O que a OAB quer é retirar essa expressão e jurídicas para impedir com que a Defensoria, nesse caso, preste assistência judiciária gratuita e integral a pessoas jurídicas, que ela fique limitada à prestação da assistência jurídica integral e gratuita a pessoas físicas. Esse é o objetivo da Ordem dos Advogados do Brasil. Os fundamentos da ADI da OAB são esses aqui. A OAB diz assim,
Os dispositivos apontados são inconstitucionais porque contrariam o artigo 5º da Constituição Federal e 134 da Constituição Federal ao admitir o extrapolamento do campo de atuação da Defensoria para além da premissa estabelecida na Constituição Federal. Que premissa? A OAB diz que a premissa da OAB é atender necessitados pessoas físicas. Esse é o entendimento da OAB. O argumento da OAB é de que a Constituição determina que a Defensoria Pública deverá promover a orientação jurídica e a defesa dos necessitados, ao contrário do que permite a lei complementar ao definir que os defensores devem atuar em favor de pessoas naturais e jurídicas. A OAB está dizendo que a lei complementar extrapola o comando constitucional. Sustenta ainda a OAB que a Lei Complementar 132 de 2009, que alterou o inciso 5 do artigo 4º da Lei Complementar 80/94, acaba por, indevidamente, no dizer da OAB, ampliar a área de atuação da Defensoria com total alheamento de sua missão constitucional e cria outras atribuições do órgão que não seja a orientação dos necessitados. Basicamente, a OAB diz na ADI 4636 que a lei complementar extrapola o comando constitucional ao permitir com que a Defensoria atue na defesa de pessoas jurídicas, quando, no dizer da OAB, a Defensoria só poderia atuar no interesse de pessoas hipossuficientes e físicas. Basicamente, a OAB diz o seguinte, as pessoas jurídicas não podem ser consideradas hipossuficientes para que tenham assistência judiciária gratuita nos termos da Constituição Federal, porque a Constituição limita isso às pessoas físicas. Bom, o relator da ação direta de inconstitucionalidade 4636 que estamos estudando foi o relator ministro Gilmar Mendes. E a sua relatoria, o seu voto foi vencedor, então os argumentos do voto são extremamente importantes para que a gente entenda a construção do pensamento do Supremo Tribunal Federal. Bom, eu pedi para que você guardasse duas expressões, insuficiência de recursos e necessitados. Lá na Constituição Federal, o Gilmar Mendes disse que esses termos podem ser usados tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica e disse que o texto constitucional não limita a atuação da Defensoria ao âmbito de pretensões da pessoa física. O Gilmar Mendes começa o voto dizendo isso. Disse também que as pessoas jurídicas podem ser titulares de direitos fundamentais, não obstante a referência desses direitos em termos constitucionais seja para pessoas naturais, para pessoas físicas. Aqui a gente entra numa discussão extremamente interessante sobre a titularidade de direitos fundamentais por parte de pessoas físicas. O Gilmar disse assim, assim não haveria por recusar às pessoas jurídicas as consequências do princípio da igualdade, nem o direito de resposta, nem o direito de propriedade, o sigilo de correspondência, a inviolabilidade de domicílio, as garantias do direito adquirido, o ato jurídico perfeito, a coisa julgada. Os direitos fundamentais à honra, à imagem, ensejando pretensão de reparação pecuniária, também podem ser titularizados pela pessoa jurídica. O Gilmar disse que pessoa jurídica, portanto, é titular de direito fundamental, e de fato é. Existe inclusive uma súmula, a súmula 227 do STJ, que diz o seguinte, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Eu tenho 2 vídeos aqui no YouTube analisando, inclusive, a possibilidade do Estado sofrer dano moral e cobrar efetivamente em juízo e ver declarado em juízo essa violação de dano moral e, obviamente, receber pecúnia, indenização pecuniária em razão dessa violação. A súmula 227, súmula importantíssima do STJ, diz que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Eu gravei 2 vídeos aqui no YouTube sobre o dano moral do Estado. Basta colocar aí, Estado, dano moral, Birajara Casado no YouTube, que você vai ver os 2 vídeos. Recomendo. Então, pessoa jurídica é titular de direito fundamental, pessoa jurídica pode sofrer dano moral, então pessoa jurídica também pode ser pessoa hipossuficiente para prestação de serviço de assistência gratuita e integral, inclusive por parte da Defensoria Pública. O Gilmar arrematou a argumentação dizendo que pessoa jurídica pode obter gratuidade da justiça desde que a insuficiência de recursos seja devidamente comprovada. Na verdade, existe uma mudança em relação à pessoa física. A pessoa física ela obtém gratuidade da justiça apenas declarando que é pessoa hipossuficiente, que não tem condições de pagar custas do processo sem colocar em risco a sua sobrevivência ou das pessoas que dela dependam. A pessoa jurídica ela pode obter gratuidade da justiça, mas ao contrário da pessoa física, ela precisa demonstrar definitivamente a insuficiência de recursos, mas ela pode ter gratuidade da justiça. Então, com todos esses argumentos aqui listados pelo Gilmar Ferreira Mendes, insuficiência de recursos e necessitados, expressões constitucionais que não limitam-se às pessoas naturais, as pessoas jurídicas são titulares de direitos fundamentais, ele lista aqui vários deles
de titularidade da pessoa jurídica, não obstante esses direitos estejam previstos na Constituição Federal para pessoas físicas. Existe a súmula 227 do STJ, que estabelece a possibilidade da pessoa jurídica sofrer dano moral, o próprio Estado pode sofrer dano moral, a pessoa jurídica pode obter gratuidade da justiça, num sistema diferente da pessoa natural, porque ela precisa comprovar a insuficiência de recurso. Então, por tudo isso, o Supremo entende que a pessoa jurídica pode ser pessoa hipossuficiente para que tenha acesso à prestação de serviço de assistência jurídica integral e gratuita, inclusive por meio da Defensoria. Por isso que o Supremo não entendeu inconstitucional a expressão "e jurídicas" do inciso 5, artigo 4º da Lei Complementar 80/94, que é a Lei Orgânica da Defensoria. O resumo dessa decisão, que você encontra no informativo do Supremo, basicamente diz o seguinte, diz assim, a Defensoria Pública pode prestar assistência jurídica às pessoas jurídicas que preencham os requisitos constitucionais, ou seja, que sejam pessoas jurídicas hipossuficientes. Há possibilidade de que pessoas jurídicas sejam de fato hipossuficientes, as expressões insuficiência de recursos e necessitados, que eu pedi para você guardar no começo do vídeo, podem aplicar-se tanto às pessoas físicas quanto às pessoas jurídicas. Mas o conteúdo argumentativo completo para responder uma questão em segunda fase, por exemplo, sobre o tema, são esses argumentos aqui, todos os argumentos utilizados pelo relator Gilmar Ferreira Mendes, embora no resumo do informativo tenha apenas o primeiro argumento, ou seja, as expressões utilizadas pela Constituição Federal no momento em que fala da assistência judiciária gratuita e integral, não se limita a pessoas físicas, mas todos os argumentos aqui listados são importantes para uma segunda fase. Nessa mesma ADI, para arrematar o vídeo, o Supremo também entendeu que os defensores públicos não precisam de Ordem dos Advogados do Brasil, inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, para o exercício das suas atribuições, não obstante, ingressem nos seus cargos via concurso público. Então está aqui, decisão importante do Supremo, pessoa física e pessoa jurídica, as duas podem comprovar hipossuficiência para ter acesso à assistência judiciária integral e gratuita, prevista na Constituição Federal, artigo 5º, e dela, efetivamente, decorrente o artigo 134, por meio da atribuição da Defensoria Pública. Portanto, a Defensoria Pública, no artigo 4º, inciso 5, pode sim exercer a representação judicial e extrajudicial de pessoas jurídicas que podem ser pessoas hipossuficientes para acesso a essa assistência judiciária gratuita. Muito obrigado pela sua atenção, espero ter te ajudado com mais essa. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.